Olá, galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra, quem vos fala, e eu estou aqui para comentar os conteúdos e propostas da semana 4 do PET 3 de vocês. Venham comigo! Nessa semana nós vamos falar um pouquinho sobre o gênero entrevista. Acompanhe! Então, a entrevista é um gênero textual, com função geralmente informativa, veiculada sobretudo pelos meios de comunicação, os jornais, revistas, internet, TV, dentre outros. Há diversos tipos de entrevistas dependendo da intenção pretendida. A entrevista jornalística, a entrevista de emprego, psicológica, social, dentre outras. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, a notícia e a reportagem. Trata-se de um texto marcado pela oralidade e é produzido pela interação entre duas pessoas, ou seja, o entrevistador e o entrevistado. A entrevista possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, a formação de opinião, o posicionamento crítico da sociedade, uma vez que propõe um debate sobre determinado tema, onde o discurso direto é sua principal característica. Ou seja, as palavras proferidas pelo entrevistado e entrevistador são transcritas de maneira fidedigna e, portanto, pode haver muitas marcas de oralidade, bem como observações, geralmente entre parênteses, que descrevem as ações de ambos. O gênero entrevista, apresenta algumas características. São textos informativos e ou opinativos, é a presença do entrevistador e entrevistado, a linguagem dialógica e oral, a marca do discurso direto e da subjetividade, e há uma mistura da linguagem formal e informal. No entanto, é notório um tipo de formalismo nas entrevistas, exposto pela linguagem utilizada entre ambos, com a apresentação de um discurso coerente. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da entrevista. Então, ao produzir uma entrevista, é necessário que o produtor esteja atento à escolha do tema. Então, a entrevista pode ser um texto em que você vai utilizar para dar consistência a um outro trabalho, ou mesmo para conhecer o trabalho de outras pessoas. Depois nós temos aqui, a partir do momento que escolheu o tema, convidou o entrevistado, é hora de elaborar o roteiro. Então você precisa produzir algumas questões para que você possa conversar com o entrevistado. Se você não conhece o tema, se você não conhece o assunto que você vai abordar com ele, é necessário que você faça uma pesquisa, porque você estando bem informado sobre o tema, você tem melhores condições de fazer os seus questionamentos, Depois nós temos aqui o título, Então, se necessário, coloque um título na entrevista e ele vai nortear melhor o objetivo, delimitando o tema proposto, bem como seduz o leitor à sua leitura. Então, um bom título, leva o leitor a ler o texto, E depois vem a parte da revisão, que é a parte final, que é tão importante quanto as demais, Afinal, não adianta ter ideias apresentadas de maneira informal, ou seja, um texto que não abrigue coerência e coesão. Então, nessa parte final, você vai organizar o seu texto de modo que o leitor entenda aquilo que está sendo colocado no texto. Bom, e aí, pessoal, nós temos aí algumas questões. Na última semana do PET, vocês viram um poema que se chama Retrato, de Cecília Meirelles. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho a revista Retratos,
que é uma publicação que busca estreitar a relação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, com a sociedade, por intermédio de reportagens sobre temas atuais. A seguir, você vai ouvir fragmentos da entrevista de Bárbara Cobo Soares, coordenadora do ODS 5, concedida a essa revista. Então, eu vou ler aqui para vocês, para depois a gente ver as questões. ODS 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Editoria, Revista Retratos, Marília Lochiu, Arte, Lícia Rubinstein. Na edição número 4 da revista Retratos, o IBGE dá início a uma série de entrevistas com os técnicos da instituição responsáveis por coordenar cada um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Confira. A entrevista com Bárbara Cobo Soares, doutora em Economia pela Universidade Federal do Rio, coordenadora do ODS 5 no Instituto. Ela comenta a participação do IBGE nesse cenário e destaca os aspectos da nossa cultura que ainda colaboram para as desigualdades sociais entre homens e mulheres. Revista Retratos. Como o IBGE vem tratando a questão de gênero no Brasil? Bárbara, o IBGE já tem um histórico na exploração do tema. Toda pesquisa domiciliar que a gente desagrega por sexo, homem e mulher, já é o primeiro passo para você fazer uma análise de gênero, porque gênero é mais do que a questão biológica. São os papéis esperados de cada sexo numa sociedade. O que fazer, o que cursar, comportamentos, uma série de coisas. Na síntese de indicadores sociais, nós exploramos o tema principalmente no mercado de trabalho, que é o maior foco de desigualdade de gênero no país. O Brasil já superou o gargalo da educação, porque hoje as mulheres são mais escolarizadas do que os homens, mas isso ainda não está refletido no mercado de trabalho. E aí entra uma série de outras questões, porque a análise de gênero perpassa diversos temas. Então você tem que olhar não só a inserção dela no mercado de trabalho. Ela está chegando mais escolarizada, então por que o rendimento ainda não está similar? Muito provavelmente, ela está escolhendo ocupações que precisam de uma jornada de trabalho mais flexível, porque ainda tem a carga de afazeres domésticos extremamente pesada, ainda muito colocada sob responsabilidade das mulheres, ou a questão da violência, que talvez é a lacuna mais importante aqui no IBGE de estudo, mas que a gente está correndo atrás para suprir. Na verdade, essa discussão de gênero já estava nos objetivos do milênio, já tinha um objetivo específico sobre desigualdade de gênero, mas era mais voltado para a educação. E quando a gente fez o Relatório Brasil, a gente adaptou para a desigualdade de gênero no mercado de trabalho, que é o caso do Brasil. E no ODS veio perpassando seus diversos temas, que é o papel da mulher na tomada de decisão. Quantas mulheres deputadas, senadoras, juízas, empresárias, donas de empresas. O papel da mulher na participação político-social, as questões ligadas à saúde da mulher e reprodutiva. Diante de tantos temas, qual seria o maior desafio? Bárbara, eu acho que é você ter essa análise integrada. Você só resolve desigualdades no mercado de trabalho se tiver uma política integrada. Por exemplo, de creche, porque a gente sabe que um dos maiores fatores para as mulheres saírem da escola ou do sistema formal escolar ou do emprego é você ter que cuidar da casa, afazeres domésticos. Quando a gente observa, por exemplo, a distribuição por sexo dos cargos de direção, tem muito mais homens do que mulheres. É o que as pessoas chamam de teto de vidro. As mulheres vêm aonde querem chegar, mas uma barreira impede que elas cheguem. Tem pessoas que não dão cargos ou empregos porque a mulher pode engravidar e ter que sair por um determinado tempo, por causa da licença maternidade, depois tem de cuidar da criança. Então, se isso fosse mais dividido, mais equitativo, essa distribuição de tarefa entre homens e mulheres, isso seria uma forma mais consciente de combater essas desigualdades.
Você poderia explicar melhor o que é o conceito de teto de vidro? É como se fosse uma barreira invisível. A mulher está escolarizada, está preparada, é mais do que provado que ela tem competência. A ideia do vidro é que ela vê os lugares mais altos pelo teto de vidro, mas não consegue passar por ele, principalmente por preconceito. Vários países europeus conseguiram diminuir a desigualdade com a licença maternidade e paternidade compartilhada. O casal tem 2 anos. Na hora de empregar alguém, isso não vai pesar, porque tanto o homem quanto a mulher podem sair para cuidar da criança. Isso resolveu uma parte da questão. Mas tem outras. As questões de gênero são, de certa forma, recentes. A gente demorou muito para poder votar, para poder trabalhar. A gente tem filmes maravilhosos que mostram o quanto a gente teve de correr atrás e batalhar para ter os mesmos direitos. Agora a gente tem que ter o exercício desses direitos. Não adianta estar na lei, tem que exercer. Aí acho que nossos indicadores tentam mostrar isso. Ainda tem um caminho a percorrer nesse sentido. Então essa, pessoal, é a entrevista, né? Agora nós vamos ver as questões. Então vejamos aqui. O texto em análise é uma entrevista. Qual é o assunto abordado na entrevista lida? Então, normalmente no título você já tem uma alusão, né? Então, voltando a ele aqui, ODS, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Então, o assunto, né, voltado para a igualdade de gêneros. Letra B. Há nas perguntas indícios que demonstram ter a entrevistadora conhecimento da atividade profissional da entrevistada, além de ter preparado previamente as questões. Justifique sua resposta. Aí você tem de voltar ao texto para ver se realmente o entrevistado estava preparado, né, para as questões aqui, para fazer os questionamentos. Na número 2, o título da entrevista lida coloca o leitor a par do assunto que será abordado. Procura sintetizar o que foi exposto ou apresenta a fala da entrevistada sobre sua atividade profissional. Então, voltem ao título, analisem para vocês poderem responder. Na número 3, nós temos: sabemos que uma entrevista, pode sofrer variações conforme o entrevistador, o jornal ou revista e o público leitor. Qual a estrutura da entrevista em estudo? Que tipo de entrevista é essa? Então vocês voltem, né? Podem até voltar depois ao vídeo que eu comentei a questão dos tipos de entrevistas, né? E que nível de linguagem o entrevistador e a entrevistada empregam? Culto formal, culto informal ou popular? Então aí vocês vão analisar para vocês poderem responder. Na número 4, é sabido que a entrevista, qualquer que seja ela, usualmente é realizada oralmente. Depois ela pode ser transposta à modalidade escrita. Nessa entrevista é perceptível algum traço ou característica típica da oralidade? Se sim, identifique. Provavelmente temos aqui sim, né, pessoal? Só vocês voltarem ao texto que vocês encontrarão algumas marcas de oralidade. Letra B. A entrevistadora soube aproveitar os comentários da entrevistada para improvisar perguntas que resultaram em respostas mais interessantes? Aí vocês têm de voltar ao texto para vocês analisarem isso também. Bem, pessoal, essas foram as questões da semana 4, né? Espero que eu tenha sido compreendida. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me acessar pelo chat Conexão Escola ou pelo grupo da sala. A vocês eu deixo aqui uma mensagem, né? O preço da educação só se paga uma vez. O preço da ignorância paga-se toda a vida. Então, bons estudos, boa semana e fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.